Olá, tudo bem? Esperar o pessoal entrar. Olá, tudo bem? Boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Coloquem, por favor, o nome de vocês, aí a cidade que vocês estão falando. E o tema da live hoje eu vou falar sobre manutenção das restaurações adesivas de porcelana, né? Nós sabemos que as restaurações adesivas de porcelana elas têm um índice de sucesso alto, né? Uma média de 93% em um período de 10 a 15 anos. E além das suas vantagens estéticas, né, elas têm a vantagem de serem menos suscetíveis ao acúmulo de biofilme. E que eu acho isso fantástico, porque você vai ter você vai ter uma saúde dos tecidos periodontais com esses materiais restauradores comparados com outros, né? Então, a porcelana, a cerâmica, eles têm um menor acúmulo do biofilme. Isso para mim é fantástico. Mas quais são os cuidados que nós profissionais devemos passar para os nossos pacientes, né? Quais são os cuidados que eles devem ter em casa? Na realidade, eles não têm que fazer nada de diferente do que eles já fazem com os seus dentes. Então é uma boa escovação, uma escovação adequada e o uso do fio dental de forma correta. Então, isso não é nenhuma novidade. Então a manutenção pelo paciente, ela é da mesma forma com que eles fazem nos dentes. Mas nós sabemos que para manter qualquer reabilitação, seja uma restauração, seja qualquer material, qualquer tratamento reabilitador na boca do nosso paciente, ele precisa fazer os seus retornos, ele tem que fazer um controle, ele tem que fazer o que nós chamamos de manutenção. E como que nós devemos proceder, como que nós devemos fazer a manutenção desses materiais, dessas restaurações adesivas de porcelana no nosso consultório, né? Então, se o paciente volta com o periodonto saudável, a gengiva saudável, na realidade nós não precisamos, né? A primeira dica que eu dou a dica 1, é não fazer nenhuma intervenção mecânica. Por quê? Porque não há necessidade, né? Aí você está fazendo um sobretratamento, não há necessidade. Agora, se o paciente volta com uma gengivite, né, não está conseguindo escovar seus dentes adequadamente, ou tem um excesso de cimento, ou tem algum excesso de material, do próprio material restaurador, e você, ou por motivo de acúmulo de biofilme, por falta mesmo da técnica do uso do fio dental, da técnica adequada, como que nós devemos proceder? Porque aí, nesses casos, nós vamos ter que fazer uma intervenção mecânica. E qual instrumental? Então, a outra dica que eu dou nós profissionais, nós devemos remover esse biofilme ou tártaro com curetas manuais. Isso mesmo, nós devemos introduzir essa cureta de forma delicada, suave, fazendo movimentos ao redor, contornando o dente, de mesial para distal ou distal para mesial. Agora prestem atenção no que eu vou dizer. Nunca faça movimento no sentido raiz-coroa. Por quê? Você pode lascar, fraturar facilmente as margens das restaurações cerâmicas, seja lente de contato, faceta, né, que são mais finas. Então, ou fazendo sulca nessa interface ali. Então, deve ser feito com curetas e de forma delicada, mesial distal ou distal de distal para mesial, tá? Terceira dica, não utilizem instrumentos sônicos, né, extratores sônicos ou ultrassom. Por quê? Porque também você pode trincar as margens dessa restauração cerâmica, você pode também fraturar utilizando o ultrassom. Então, cuidado, tá? Evitem utilizar, porque vocês podem danificar um trabalho, né, que está funcionando muito bem ali no paciente, e você pode danificar esse trabalho, às vezes, né, utilizando esse instrumental.
esses instrumentos, né, para tirar ali o biofilme e devolver a saúde para o seu paciente. Quarta dica que eu dou, talvez essa vocês já sabem, né? Mas muita gente ainda utiliza jato de bicarbonato. E o jato de bicarbonato, né, esse sistema de polimento abrasivo por jateamento, a gente não deve utilizar. Por quê? Porque você vai tirar o glazer ali da porcelana ou da cerâmica e aí você vai deixar uma superfície áspera e vai deixar essa superfície suscetível a manchamento, vai remover o brilho. Então, chamando a atenção para não utilizar jato de bicarbonato. E outra, jato de bicarbonato eu não utilizo nem no dente, né? Eu prefiro utilizar escova de Robson, pasta profilática, tá? Então nós devemos ter esse cuidado. E além de tudo, eu não utilizo nem qualquer material restaurador, porque o jato de bicarbonato, se você colocar ali na interface de qualquer coroa, ali aquela interface pode ficar um microgap, criar um microgap, e com isso você comprometer o seu trabalho, tá? E qual a outra dica que eu dou? Mas tem uma mancha resistente, como é que eu vou resolver ali na margem da cimentação? Então vamos aí a uma outra dica. Boa noite, Emerson, tudo bem? Então eu vou dar uma outra dica. Como que eu vou remover essas manchas mais resistentes? Com uma ponta fina de silicone. E para facilitar esse procedimento, vocês podem introduzir delicadamente um fio retrator e executar o procedimento, porque isso vai facilitar na visualização, tá? E aí, removida essa mancha, vocês vão ter que, né, a sétima dica é polir. E vocês vão polir com o quê? Com uma pasta extra fina. Uma dica que eu dou é usar a Enamelize, né? Que bom! Obrigada, Graciana. Obrigada mesmo. Então, uma dica que eu dou é isso, usar a Enamelize com uma taça de borracha para polir nessa região. A Enamelize, ela é da Cosmident, para quem não conhece. A Cosmident tem também a Porcelize, que é excelente, mas ela assim tem um custo elevado, muito elevado, mas é excelente também, quem quiser também pode utilizar. Então eu falei, vou repetir, né? Não utilizar ultrassom, não utilizar pastas abrasivas também para polir, gente. A pasta abrasiva ela vai ter o mesmo efeito do jato de bicarbonato, né? Então, o jateamento, ele vai fazer, e a pasta de polimento abrasiva, ela vai remover o glaze, vai deixar a superfície áspera, e com isso vai contribuir para que, além de ficar feia, né, porque você remove o brilho, ali pode provocar um manchamento das suas restaurações adesivas de porcelana, a sua lente de contato, a sua faceta. E uma outra dica que eu dou em relação ao flúor, né? Então, a oitava dica evitem utilizar os géis, né, de flúor fosfato acidulado, aquele de 1,23%. Por quê? Porque ele vai ter um efeito condicionador na sua superfície cerâmica e vai prejudicar essa superfície. Então, o ideal é utilizar que flúor? Né? Nós temos que utilizar, né, o fluoreto de sódio a 2%, que é considerado inócuo. Então fica a minha dica aí, e assim, às vezes você faz o seu tratamento reabilitador, mas não é você que vai fazer a manutenção do paciente. Às vezes ele tem alguém que já tem um periodontista que faça a parte preventiva, ou às vezes é alguém da sua equipe que vai fazer esse controle, essa manutenção. Então é interessante a gente passar essas informações para a nossa equipe, para que tudo funcione bem, para que essas restaurações funcionem por muito tempo e que a saúde periodontal do paciente funcione por muito tempo. E assim, tanto o reabilitador quanto o periodontista, um tem que cuidar do trabalho do outro, né?
Quem for fazer a reabilitação não deve deixar excesso de cimento para não inflamar o tecido gengival. Da mesma forma, quem for fazer a manutenção, né, do periodonto deve ter cuidado com as restaurações feitas às vezes por um outro colega. Porque o que acontece? Muitas vezes, às vezes o paciente volta para o colega reclamando, né, que fraturou a margem ou que está pigmentada, e aí o colega ele fica frustrado, achando que houve falha na cimentação, na adesão, que ele não fez o preparo adequado, e muitas vezes ele não foi o motivo do acontecido. Então, o motivo foi outro, e muitas vezes ele, né, não vai saber. Então, que nós tenhamos esses cuidados. Essa live foi para chamar atenção para esses cuidados com as restaurações adesivas, né, de porcelana. Então, fica aí as minhas dicas, vão ficar aí, né, foram 9 dicas que eu dei, de como você fazer a manutenção das suas restaurações adesivas de porcelana. Né? E com isso, o que vai acontecer? Né? Você vai ter a durabilidade, né? O seu paciente vai ficar feliz, todo mundo fica contente, porque o que nós queremos é oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então fica aí a dica, deixa eu ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me mandar aí, ou quiser falar alguma coisa sobre o assunto, será muito bem-vindo a colocação de vocês. Bom, eu vim aqui, essa live é rápida, foi só mesmo no sentido de passar essas dicas para vocês. Fica aí o meu muito obrigada, que vocês tenham uma semana abençoada e um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.